Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 6, no verso 9, e diz: "E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas." Paulo vai terminar essa parte de relacionamentos aqui, que ele começa no capítulo 5, no verso 22, e ele vai culminar agora com os senhores, no verso 9 do capítulo 6. E se tu observar, Paulo aborda, a partir do 22, questões de relacionamento. Então, é aonde essa nova vida em Cristo nossa deve se manifestar. Tu te lembra que Paulo falava que nós devemos nos revestir desse novo homem, que nós devemos renovar o espírito da nossa mente. Ele falava isso aos Efésios, no capítulo 4, verso 23. "E vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade." Então, é esse revestimento. E aí Paulo trouxe várias coisas, nós já comentamos, isso tu tem acompanhado nos áudios, tu vai ver que coisas que são concernentes à nova vida em Cristo, de se revestir desse novo homem. Se tu não está acompanhando, está no canal do YouTube, tu volta atrás e busca e pega, porque Paulo está falando, existia, no outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo segundo a potestade do ar e fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Então nós andávamos desse jeito. Agora não, agora é diferente. Agora, se nós estamos aprendendo em Cristo, tem que haver diferença. E aí Paulo vem trazendo várias coisas, várias situações de procedimentos, de atitude. Ele traz doutrina, no início traz muita doutrina, e ele traz a vida prática, as coisas que devem ser deixadas do velho homem, o se despojar, o abandonar, o se revestir de Cristo. E aqui, a partir do 5:22, ele começa a mostrar no âmbito de relacionamento. Antes ele está falando normal, igreja, vida diária. Agora, quando nós iniciamos aqui no 5:22, começa marido e mulher, relacionamento dentro de casa, pais e filhos, âmbito familiar, como deve ser o procedimento. Mas o que tu precisa observar, e o que eu noto é que a balança não pende para um lado só. Deus está olhando todos. E não tem acepção de pessoas, não tem esse aqui é o queridinho, esse aqui Deus está protegendo mais, não. Existe igualdade, equidade. Equidade é tratar todos de uma mesma forma, de uma maneira igual, existe igualdade. Então, Deus não protege um e quebra o outro. Mesmo dentro do relacionamento matrimonial, que a mulher é o vaso mais frágil, que Pedro fala isso, a mulher é o vaso mais frágil. Mas entenda, é o mais frágil. Não é que o outro é forte, os dois são frágeis. Aí Pedro diz, a mulher é o vaso mais frágil, mas não quer dizer que o homem seja o mais forte. Os dois são frágeis, a mulher é mais frágil. Os dois são pecadores. Nós juntamos dois pecadores num mesmo lugar. Então o casamento não vem para resolver o problema de ninguém. O matrimônio não veio para resolver os teus problemas. Pelo contrário, se tu tem problema dentro do matrimônio, os teus problemas vão se multiplicar, vai intensificar, e muitas vezes vai se revelar ainda outros problemas que tu nem sabia que tu tinha dentro do matrimônio. Então o matrimônio não é solução para problema de ninguém. O matrimônio só vai aumentar, vai trazer à luz ainda coisas piores, vai intensificar.
todos os problemas que tu já tem. Então, não se casa para resolver problema. E aí começa, como eu digo, começa todas as coisas de início já errada. Não você vai se casar para ser feliz. Isso é uma utopia, uma história, é ficção. O casamento só vai trazer os problemas à luz, problemas ocultos e vai intensificar os problemas. Então, ninguém vai ter solução. Agora se casa por quê? Se casa porque por obediência à palavra de Deus. É por obediência. Agora, não é para resolver. Não pensa que tu casou, que resolveu o teu problema. Se tu está casado há bastante tempo, tu já conseguiu perceber que o teu casamento não resolveu os teus problemas. E muitas vezes aí se acha que se separando vai resolver os problemas e encontrando outra pessoa vai resolver. Não vai resolver também. Não vai resolver os teus problemas. Talvez os problemas que tu tem com uma pessoa só vai passar a ter com outra pessoa. Então o casamento não veio para resolver. Então Paulo traz os deveres da esposa que ela não cumpre, que é certo que as mulheres não cumprem, e os deveres que o marido que também não cumpre. E aí eu falava no áudio, é rebeldia total. Aí depois Paulo traz os filhos com os pais. E aí nós não criamos nossos filhos na doutrina, nós não ensinamos, nós não paramos e lemos a Bíblia para eles, nós não conversamos na grande maioria. E muitas vezes nós estamos dando um exemplo de rebeldia, aí nós estamos criando rebeldes em casa. Aí você tem um casal, 2 pecadores, e a casa vai se enchendo de pecadorzinho, vai começando a vir, vem o primeiro pecador, vem o segundo pecador. Alguns param no segundo, no primeiro, mas outros ainda trazem mais outro pecador e mais outro pecador. E aí ficamos com uma multidão de pecadores junto. E aí tem que se ordenar, e aí tem que manifestar essa nova vida em Cristo. E aí, marido e mulher, deveres de cada um. Filhos, deveres. Pais, deveres. Obrigações uns com os outros. E isso Paulo vai trazendo de maneira clara, de maneira a linha, as regras são claras. Depois ele entrou na parte funcional de trabalho, e aqui eu estou dizendo de trabalho escravo, e Paulo tratou com os escravos, e agora ele vai tratar com os senhores, e aí ele fala que os senhores têm que fazer o mesmo. Então tudo que nós tratamos antes é sinceridade, simplicidade, fazer as coisas de coração, fazer as coisas de boa vontade. Tudo vai caber também aos senhores. E aqui Paulo está falando a quem? A senhores crentes. Ele não está falando, Deus não está cobrando daquele que não conhece. Deus está falando aqui, Paulo está escrevendo aos crentes. Depois nós vamos ver, Tiago fala aos não crentes, fala sobre ricos que não conhecem o Senhor, ou que conhecem, mas não tem procedimento cristão. Mas aqui Paulo está falando a senhores cristãos. Então, nós temos um contexto bíblico, que nós vamos voltar a esse contexto bíblico de uma época em que havia milhões de escravos. Então, é normal, nessa parte aqui, a Bíblia não está apoiando a escravidão de maneira nenhuma, mas é normal que muitos cristãos, nesse período, tivessem servos em casa que eles compraram, serviçais da casa, serviçais do campo. Tu pega o exemplo de Filemão. Filemão era um homem que tinha escravos, e era servo de Deus, e era um servo de Deus amado de Paulo. E o que a Bíblia nos traz, que Filemão fosse um homem servo de Deus autêntico, um cristão verdadeiro. E ele teve a situação, se tu pegar uma folha só, um livro de um capítulo só, uma carta, e Onésimo era escravo de Filemão e foge. A Bíblia não diz por que ele fugiu, mas dá a entender que ele era alguém que trabalhava dentro da casa. Dentro, não era
da parte externa, porque ele foge, ele leva alguma coisa, dá a entender que ele levou alguma coisa. Nós, se Deus nos der graça, nós vamos chegar e vamos fazer um estudo dessa carta, se Deus, pela sua misericórdia, nos dê essa condição. Mas Onésimo foge. Por que fugiu? A Bíblia não diz por que ele fugiu, se alguma coisa se não desgostou, porque muitas vezes existia, é simplesmente o descontentamento da escravidão. E aí não é porque o seu senhor era um mau senhor, era injusto. É simplesmente o não aceitar a situação que está vivendo, e que não é isso, não é anormal. E não se pode condenar ninguém por não querer ser escravo, pelo contrário. Era algo errado, mas que na época era um costume da época, que graças ao Senhor hoje nós não temos isto. Então, Onésimo foge, mas não quer dizer que Filemão fosse um mau senhor. Mas por alguma situação de descontentamento pessoal, ele foge, quem sabe pela maneira como ele vivia. Mas, de alguma forma, pela graça de Deus, ele se encontra em Roma. Não sei como que ele sai e vai chegar até Roma. E ele é da cidade de Colossos. E ele chega a Roma. E chegando em Roma, de alguma maneira, ele encontra Paulo. E ele fica com Paulo e ele é ganho por Paulo na prisão. Agora, é interessante, essa epístola de Efésios é uma epístola da prisão. Paulo escreveu quando ele estava preso. Mas entender, ele estava numa casa com um soldado, junto com ele, guardando ele. Ele tinha alugado uma casa. Ele era cidadão romano, ele tinha os certos direitos, ele não estava numa masmorra, ele não estava num buraco. Eu já falei isso aí, quando eu era jovem, convertido novo, se dizia que Paulo escreveu a carta dentro de um buraco que estava assim, numa masmorra, e aí se fazia todo aquele drama, e ele estava mandando os outros se alegrar, mas olha como ele está vivendo, ele está dentro de um buraco. Você dava essa ideia. Eu não estou dizendo que Paulo em alguns momentos, em alguns lugares, ele não teve, por certos momentos, mas quando ele vai para Roma, tu pega Atos do Apóstolo, que foi escrito por Lucas, e diz que ele alugou uma casa, foi permitido por direito, e aí um soldado ficava cuidando, guardando ele ali. E ele dali pregou o evangelho, recebia pessoas e tinha toda a liberdade, porque Paulo era cidadão romano de nascimento, então ele tinha certos direitos. Um romano não podia ser crucificado, a não ser se ele cometesse um crime contra o Estado, alguma coisa contra o Império Romano, que considerasse um rebelde contra o Império Romano, mas ele não jamais ia ser um romano, ia ser crucificado. Então o romano tinha certos direitos. E Paulo ganha Onésimo na prisão. De alguma maneira Onésimo vai de encontro a Paulo. Ele já conhecia Paulo, com certeza já conhecia. E ele sai, foge de Filemão e vai de encontro a Paulo. De alguma forma Deus prepara, a Bíblia não conta, mas ele chega em Paulo. Quem sabe no desespero, no momento de se sentir totalmente perdido, ele lembra de Paulo, que Paulo está ali e ele vai de encontro a Paulo. Ele é um fugitivo, ele é um escravo fugido, então ele tem que fugir, mas ele encontra Paulo. E ele é útil para Paulo, e Paulo ganha ele e faz com que ele volte e se conserte com Filemão, que é seu senhor. Então, entenda, muitos cristãos deviam ter servos em casa, escravos em casa, muitos cristãos. Não é uma coisa anormal que se tivesse nesse período aqui. E aí, o que a Bíblia nos diz? Que eles deviam ser diferentes, que eles deviam fazer o mesmo. O tratamento deveria ser diferente do que era o normal. Então, mostrar a diferença em todos os âmbitos da nossa vida. Mostrar que tu fala diferente, que tu pensa diferente, que tu age diferente. Então, eu falei no outro áudio, vou voltar a falar. Não é fazer o que a gente sente, não. É fazer o que a palavra de Deus diz. Então eu vou ordenar a minha vida conforme a palavra de Deus. Eu não gosto,
Eu tenho umas coisas que eu escuto de mensagens e escuto de pessoas que me deixa perplexo, que me deixa mal, quando as pessoas dizem, não, eu não senti de fazer isso, eu não senti de fazer tal coisa. Poxa, olha, eu tenho, agora hoje é final de mês, poxa, eu não tenho nenhum sentimento de pagar as minhas contas, eu não sinto de pagar, eu não quero pagar o cartão de crédito, eu não estou sentindo esse mês, eu não estou sentindo de pagar minha água, minha luz, eu não tenho sentido, só que eu tenho que pagar. Então, se eu fosse fazer o que eu sinto, eu pegava o dinheiro e não pagava ninguém. Ficava aí desfrutava do dinheiro, do salário que eu ganho. Mas não é isso que a gente faz. A gente pega e paga as contas como todo um cidadão. Agora, se disser assim, faz o que tu sentir, ninguém vai pagar conta nenhuma. Ninguém vai pagar conta, todo mundo vai querer dar o golpe. Se assim, faz o que tu sentir quando tu receber o teu salário, aí tu vai pegar o salário, vai querer comprar as coisas que tu quer. Então é complicado. Não é o que se sente fazer. É como eu entregar o cartão de crédito para minha esposa e dizer assim, vai nas lojas e faz o que tu sentir, bom. Se ela fizer o que sentir, nós temos um cartão de crédito arrebentado, então tem que fazer o que é correto. Então, faz o que está dentro da nossa possibilidade, não é o que tu sente. Então, a gente tem que fazer o que a palavra de Deus diz. Então, muita gente diz, eu não senti, a Bíblia manda perdoar, não senti de perdoar. Não senti. Tu vai na igreja e muitas vezes tu não sente vontade, mas tu tem que estar presente. Eu não senti hoje de ler a Bíblia, eu não tive nenhum sentimento de orar hoje. Poxa, isso aí não é de sentir, eu não senti isso, tem que fazer, cumprir. Então, são mandamentos, são ordens que tem que ser cumpridos. Então, eu vou falar de novo, pessoas fracas ouvem o seu coração e pessoas fortes falam o seu coração e façam que o seu coração obedeça. E isso é coisa como criança. Se tu colocar ali na criança comida e uma sobremesa, e desfaz o que tu sentir, não come nada. Ele vai querer só comer doce. Agora, não é assim. Primeiro tu vai comer o que tem que comer, depois, se tu comer, tu vai comer o doce. E é desse jeito. Dessa forma simples. Então Paulo está dizendo, deixe as ameaças. É procedimento diferente, é procedimento cristão, não é ameaçando. Tem gente que é só dessa maneira que sabe demonstrar autoridade. E isso aí se demonstra muitas vezes até dentro do casamento. É abaixo de ameaça. É ameaçando o outro. É criando um regime de terror, de terrorismo. É trazer as pessoas na chibata. Se fizer tal coisa, e já tem uma promessa de ameaça de castigo. Então Paulo diz, deixa as ameaças. Deixe de andar ameaçando, deixa de andar prometendo para os outros. Tenha um procedimento diferente, por quê? Porque tu tem o Senhor também. Já pensou se esse nosso Deus vivesse dia e noite nos ameaçando? Não, ele não mostra os caminhos, é desse jeito, se não acontecer desse jeito, vai acontecer desse jeito, mas não é debaixo de ameaça, ele nos ensina o caminho. Não é todo dia diz, hoje eu vou te destruir, hein? Eu vou te destruir. Não, Deus não diz isso, Deus quer que a gente faça as coisas certas, mas ele só, se não fizer as coisas podem dar errado, vai acontecer tal coisa, mas Deus não vive te ameaçando. Não é abaixo de ameaça, Deus só mostra a verdade. Agora, existem muitas pessoas, eu no meu trabalho, eu vi muitos que dirigiam os outros abaixo de ameaça. Já chegava de manhã ameaçando todo mundo, ameaçando que vai fazer isso, que vai fazer o outro, que vai fazer isso, que vai fazer o outro. É desse jeito que as pessoas dirigiam os outros. Então,
O cristão tem que ser diferente. Se tu tem outras pessoas sob a tua direção, tem uma conduta cristã. Existe muitas vezes o castigo, existe em determinadas situações, mas não é debaixo de ameaça, é mostrando o que está certo e mostrando as coisas, as consequências dos nossos atos, mas não é ameaçando. A ameaça acontece muito também dentro do matrimônio, porque nós estamos lidando aqui no âmbito de relacionamentos. E Paulo vai combinar essa parte de relacionamento, ele está combinando com os senhores aqui. Os senhores têm que agir diferente, serem diferentes. Mas parece que o poder corrompe as pessoas. Se dizia muito, tu quer conhecer um homem, dá poder para ele. Quando tu der poder, tu conhece esse homem, tu vai conhecer quem ele é. Dá privilégio, dá poder, dá autoridade, que aí ele vai se mostrar quem é. E muitas vezes um gatinho, um mansinho, o que não consegue, não mata uma formiga. Quando dá poder para ele vira um leão. E aí ameaça todo mundo. E as ameaças acontecem, muitas vezes se irrita os filhos debaixo de ameaça. Se ameaça os filhos. E no casamento, eu acho que o que acontece de ameaça, porque no casamento sempre tem um que detém o poder do relacionamento, é difícil de haver igualdade. Sempre tem um que ele consegue manejar o poder dentro do casamento e trazer o outro sujeito. Mas ele traz o outro sujeito não em amor, ele traz sujeito debaixo de ameaça. E aí a ameaça de agressão, é ameaça de abandono. E aí entra essa parte do abuso psicológico. Então o outro tem que viver com medo. Ameaça de tirar privilégios, ameaça até do próprio silêncio, de não falar, de não conversar. Mas pode haver, eu sei que existem certos momentos que pela nossa natureza a gente infelizmente tem esses procedimentos ainda do velho homem. Mas eu estou dizendo quando existe ameaça, e aí você traz o outro debaixo de um jugo, você traz o outro debaixo de um chicote, é ameaça, eu vou te deixar porque não sei o quê, porque tu não muda, porque tu isso, porque tu não outro. E é complicado isso. Por quê? Porque talvez eu quero tirar o cisco do olho do outro e eu tenho uma trave na minha cara. É engraçado porque dá vontade de dizer muitas vezes, poxa, mas tu já conseguiu tirar a trave do teu olho porque tu consegue ver o cisco no olho do outro. Mas tu já conseguiu tirar a trave do teu olho. Então no relacionamento conjugal isso é comum, a ameaça. Se ameaçar o outro, se ameaçar. E se manipular porque você quer que as coisas saiam do seu jeito. Você quer que as coisas saiam do seu jeito. Então não é alertar, olha, se tu fizer vai dar zebra. É a mesma coisa, chega o cartão de crédito, olha, nós temos tanto, se tu fizer isso nós não vamos pagar. Então não é uma ameaça, isso é um alerta. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Então se diz, nós estamos numa situação agora, infelizmente nós não estamos com essa condição. Não pode dizer isso aí, vamos dizer sempre que estamos bem. Não, nós não estamos bem, a verdade parece que incomoda. Então se a gente dizer assim, não declare isso aí porque vai vir sobre nós. Não, a verdade, nós temos que sair dessa situação agora, nós estamos apertados. Nós estamos vivendo a miudinho, então se nós não economizar nesse período, vai faltar. Não pode dizer que vai faltar, não, vai faltar, porque isso é uma coisa que é lógica. Vai faltar se nós não soubermos administrar o que Deus está nos dando. Então, e compreenda isso aí. Tem que haver diferença em todos os setores da nossa vida. E aqui Paulo diz, olha, nós temos um Senhor nos céus. E Ele não faz acepção de pessoas, não tem o queridinho. O Senhor que agir errado vai pagar o preço.
Por isso, quando Paulo fala, e ele escreve os Colossenses, aí ele fala que deve haver justiça, o que é justo. Fazer o que é justo e haver equidade, que eu digo equidade é igualdade, tem que ser igual. Que temos um Senhor no céu e Ele está observando tudo. Os olhos de Deus veem tudo. Se tu pegar, eu acho tremendo o Salmo 11, é um salmo que me encanta. Porque diz que os olhos do Senhor estão atentos. Tu pensa que não, Ele está atento a tudo. O Senhor está no seu santo templo, Ele está no seu trono, o trono do Senhor está no céu. Mas os olhos dele estão atentos, Deus não pisca, Ele conhece e Ele vê tudo. E aí tu entra em Tiago, Tiago já dá a real para aqueles que são injustos com os que estão debaixo dele. Ele fala sobre os maus ricos. E aí tu pega o capítulo 5 e diz: pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. E aí, no 13 ele diz: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, aí o Senhor está vendo o aperto, o oprimido, o que está sendo oprimido, o que está pagando o preço que não tem que pagar. E aí Deus olha, foi ouvido diante de Deus. Tu oprimiu e tu juntou para ti, para mim, é o euísmo, que a gente diz, o egoísmo, o euísmo, eu, para mim, e aí entesourou, e aí vai tirando dos outros, e não vai fazendo o que é justo, o que é, e não existe igualdade, não existe o pensar nos outros, nós vivemos numa geração egoísta, tremendamente egoísta, é um egoísmo, é para mim, eu tenho que ser feliz. Diz que isso, eu já falei alguns áudios, é o humanismo secular, é a busca do prazer da pessoa que vive para autossatisfação. E eu já disse, eu repito muito, não tenho problema de repetir, quem vive para ser satisfazer jamais vai estar satisfeito. Quem vive sob esse princípio da autossatisfação sou eu nunca vai estar satisfeito, sempre vai estar mal, sempre vai viver mal. Mas nós vivemos isso, o humanismo secular, é a busca do prazer pessoal, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar legal. Por isso que eu disse que em muitos lugares hoje, e eu já vi falar até igreja, que você diz, quando se faz um matrimônio até que o amor acabe. Porque as pessoas sempre dizem, não, como que eu vou viver com uma pessoa que eu não amo mais? Então, não, para aí, eu não posso viver sem uma pessoa que eu não amo mais. Então, é terrível. E aí, cristão, não são pessoas que não servem a Deus. São cristãos, são pessoas que servem a Deus, mas que se acham no direito de que se não amam mais, não tem que viver mais. Então, isso é o nosso cristianismo atual hoje. É desse jeito. Então, a busca do alto prazer, e aqui Tiago está dizendo, tudo que vocês fizeram e recolheram para vocês, os que foram prejudicados estão clamando, e o clamor chegou aos ouvidos do Senhor dos céus. E Ele está vendo, e Ele vai pedir conta, Ele vai trazer à luz todas essas coisas, e nós vamos ser julgados. E uma coisa que nós temos que aprender é que todos nós vamos participar do tribunal de Cristo, todos nós vamos ter que participar. Paulo já escreveu, ele disse, olha, nós vamos ter que comparecer ao tribunal de Cristo. Eu vou até pegar essa passagem, porque às vezes é interessante que a gente retorne a certas coisas, porque vamos pegar Romanos 14, 10, diz assim, mas tu, por que julgas teu irmão?
Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, se tu despreza, ou tu julga, ou tu condena, ou tu te levanta, ou tu oprime, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E aí é complicado, tu vai ter que dar conta. Todos vão ter que dar conta do que fizeram. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, no tribunal de Cristo, que é o Bema, que se chama. Então, nós fechamos aqui essa parte de mostrar a diferença na parte de vida com os outros, nos relacionamentos horizontais, porque isso vai afetar o nosso relacionamento vertical com Deus. Afeta, porque se o que tiver oprimido se queixar, Deus vai olhar porque Ele é misericordioso. É tanto que diz que no relacionamento do casal, as orações podem ser impedidas. Aí se diz, não, só as do marido. Não acredito que seja só dos maridos. Pedro escreve para que tratem bem as esposas, porque se for desse jeito, as orações de vocês vão ser impedidas. Deus não vai, as orações não vão chegar. Aí eu fico pensando, claro que numa época que Pedro está falando aqui, era uma época que o marido era o bambambam da história. A mulher só permanecia cuidando dos filhos. E aí o homem fazia o que queria, era o homem que saía de dentro de casa. Só que eu acredito que aqui é vice-versa. Deus está vendo pelos dois, e tanto a oração do marido pode ter impedimento, como a oração da esposa também vai ter impedimento, porque se ela não tem procedimento cristão, é a mesma para mim, vale para os dois. Então Deus está vigiando os dois, e Deus está observando os dois, os olhos de Deus estão atentos. E aí tu pode enganar todo mundo, tu pode manipular todo mundo, tu pode chantagear todo mundo, e tu pode enganar e botar a goela abaixo do outro que o outro está errado. Só que Deus tu não pode manipular. Muitas vezes tu, pela tua força, pelo teu poder, tu diz, não, eu não estou certo, tu está errado, e impõe, e coloca a goela abaixo do outro que o outro está errado. E impõe, mas Deus é juiz e Ele é que julga. E é isso que nós temos que entender. A partir do próximo áudio nós vamos entrar, se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Mas foi bom essa parte de relacionamento, tem que mostrar diferença, porque afeta diretamente o teu relacionamento com Deus. A maneira como tu age como filho, como pai, como esposo, como esposa, como empregado, como patrão, afeta toda a tua vida, afeta toda a tua vida cristã, a tua vida com Deus. E Deus espera que tu mostre diferença. Pai, nos faz bíblicos em todas as áreas da nossa vida, que a tua palavra seja aplicada em todas as áreas. Senhor, nós temos muito santo de igreja, muito santo de templo, mas não temos santo dentro do trabalho, dentro da família, dentro da sociedade, fazendo diferença. Aplica a tua palavra na nossa vida, nos faça ser diferentes e possamos renovar o espírito da nossa mente e nos revestir de Cristo, revestir desse novo homem, para que em todas as coisas que nós fizemos, as mais básicas, as mais simples, seja para a tua glória. As coisas mais simples que nós possamos fazer no nosso dia a dia sirvam para o teu nome ser glorificado em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.